Amém. Então, João, capítulo 16, pessoal. Nós vamos ler aí o verso 13. João, capítulo 16, verso 13. Diz assim: mas quando... Os irmãos acharam aí? João 16, 13. Amém? Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Irmãos, a mensagem de hoje é o Espírito Santo, tá? O que vocês imaginam que é o Espírito Santo? Quem sabe o que é o Espírito Santo? Muito bem, ninguém precisa responder não, foi uma pergunta retórica. Bom, o que se diz por aí? Dizem que o Espírito Santo é uma força, dizem que o Espírito Santo é uma energia, dizem que o Espírito Santo é uma imanência. Enfim, nada disso nós cremos, tá? Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa dotada de atributos pessoais e distintos, e que além disso, o Espírito Santo possui funções, ações, atuações particulares distintas. Então nós vamos abordar a sua pessoalidade, tá? Hoje aqui, né? O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da divindade em uma trindade. Enfim. Então João, capítulo 16, verso 13, Jesus está anunciando o Espírito Santo, que ele está dizendo aqui que o Espírito Santo fará muitas coisas aqui, né? Vai nos guiar em toda a verdade, falará tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo tem essas funções e fará estas coisas. Vamos lá em Atos, capítulo 8, verso 29. Vamos entender o máximo possível do Espírito Santo nessa noite, tá? Atos capítulo 8, verso 29, vai dizer assim: e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Então o que é que o Espírito Santo fez aqui com Filipe? Vocês entenderam aqui? Que ele disse, não é isso? E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Então o Espírito Santo vai conduzindo, vai orientando os servos de Deus. E nós que recebemos o Espírito Santo devemos estar aptos a seguir a sua orientação, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Irmãos, qual é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aonde nós encontramos a Jesus Cristo? Na palavra de Deus, porque no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne. Então, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, quando nós, por exemplo, como igreja, nos reunimos para entender o livro de Jó, a condução, ela é pelo Espírito Santo, é por isso que a gente muda. Tá? Por isso que eu venho com um roteiro, no final a gente termina diferente do que aconteceu, porque é a ação do Espírito Santo agindo na igreja, e nós vamos entender a importância de estarmos em igreja, a importância de fortalecer o Espírito Santo na comunidade, na comunhão dos irmãos. Atos, capítulo 16, verso 6. Eu vou passar por muitos versículos hoje, mas vou tentar não me alongar muito, tá? Atos, capítulo 16, verso 6, vai dizer assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Olha que interessante. O Espírito Santo, hoje nós fizemos evangelismo, né? Eu e Zé Renato. E a gente vai andando sem saber muito bem para qual caminho a gente vai, com quem a gente vai se encontrar.
E essa é a ação do Espírito Santo mesmo. A gente chega num ponto, aqui a gente atravessa a rua, não vai para lá, porque nós estamos totalmente entregues ao Espírito Santo. E onde a gente achava que não ia ter ninguém, parou uma pessoa, depois vai parando outras pessoas, e acabou tendo uma plateia ouvindo ali. O que é isso? É a ação do Espírito Santo. Não sou eu, não é o irmão Zé Renato, não é o meu carisma, não é a minha habilidade, não é nem o meu conhecimento da Bíblia, mas é minha entrega à ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Logo depois a gente abordou um outro grupo de pessoas, e uma das pessoas disse assim: não adianta, você não vai me convencer a crer, eu não vou crer. Mas ninguém convence ninguém. O convencimento vem do Espírito Santo. E aqui no caso, Paulo e esses irmãos aqui foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem a palavra em tal local. A gente pode depois um dia estudar por que o Espírito Santo não quis que eles pregassem na Ásia. Mas não é o caso, nós estamos entendendo a ação do Espírito Santo hoje. Então o Espírito Santo, aqui pelos exemplos que a gente já viu, ele já guiou, ele já falou, ele já proibiu e vai fazendo as coisas na nossa vida. E agora Atos 20. Atos 20, 28, vai dizer assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha que interessante aqui, ó. Deus resgatou a igreja e entregou as ovelhas a serem apacentadas por homens de Deus. Mas quem foi que fez isso? O Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, a igreja, o pessoal fica falando assim: não, a igreja tem que crescer, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo outro, pastor tem que estar sempre crescendo e tudo mais. O ato do crescimento, no momento que eu decidi que o crescimento dessa igreja está nas minhas mãos, já não é mais a ação do Espírito Santo entregando as ovelhas para serem, como é que diz aqui? Desculpa. Apacentada. Mas é o Espírito Santo quem entrega o rebanho que vai ser apacentado. Então o Espírito Santo, ele enxerga um pastor, enxerga uma igreja, enxerga as capacidades daquele pastor e daquela igreja e entrega aquele trabalho ali, as ovelhas, a quantidade de ovelhas, tudo direitinho, conforme aquele pastor vai poder gerir bem. Então, se o pastor consegue gerir uma ovelha, glória a Deus por isso, porque nós não trabalhamos para nosso enriquecimento, para nossa glória, para nossa honra, mas ao contrário, trabalhamos para a obra e para a igreja de Deus, conforme ele disse aqui: apacentardes a igreja de Deus. Então a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E todos nós aqui fazemos parte desse trabalho que envolve o cuidado com as ovelhas, o cuidado com a igreja de Deus. A igreja não é nossa, ela é de Deus. Nós somos meros servos do Senhor nessa igreja, nessa congregação. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 27, tem um pouquinho mais da ação do Espírito Santo, e tudo isso aqui são coisas pessoais, não é isso? O Espírito Santo falou, o Espírito Santo proibiu, o Espírito Santo guiou, o Espírito Santo entregou as ovelhas. O Espírito Santo tem ações pessoais que uma pessoa faz isso, aquilo, tem uma ação, uma função. E aqui no verso 27 vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, olha que interessante, o Espírito Santo, ele vê a intenção, ele manifesta a intenção nossa em relação a Deus, e sabendo qual é, ele percebe qual é a nossa intenção. Quando a gente vai orar, por exemplo,
A gente diz que a gente não sabe orar e que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele traduz para Deus as nossas palavras. E aqui ele fala, ó, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, esse trabalho de interceder é do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós nos entregamos ao Espírito Santo. Ele nos conhece. Por isso, as crianças que estão aqui não precisam ter medo de não saber orar, de não, eu não sei bem o que falar. Não, a gente precisa orar, a gente precisa se colocar à disposição, orar, e o Espírito Santo intercedirá por nós. Amém? Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30, vai dizer o seguinte, então olha que interessante, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui tem duas coisas, o Espírito Santo, ele é uma pessoa capaz de ser entristecido, ou seja, você pode perfeitamente entristecer o Espírito Santo com aquilo que você faz no seu dia a dia, com o trato com os irmãos, com tudo que você faz, né? O livro de Efésios trata sobre praticamente tudo, vida em igreja, vida em família, vida conjugal, vida com os filhos, filhos com os pais, e nesse contexto ele está tratando, olha, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então não só o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, tem a capacidade de se entristecer com as nossas ações, como ele também é o nosso garantidor, ele que nos sela e que garante a nossa salvação. Então, eu estou salvo, eu estou selado. A Bíblia diz que quando chega no dia do juízo, lá em Apocalipse, né, é posto lá um livro com os selos. E os anjos clamam, quem é digno de abrir aqueles selos? E quem é que aparece para abrir os selos? Jesus Cristo. Então é o selo do Espírito Santo que só quem pode abrir é Jesus Cristo. Nós estamos salvos. Ninguém pode abrir esse selo, tá? Não é o mesmo selo não, tá? Mas de qualquer maneira é um selo selado pelo Espírito Santo, só para ilustrar. Agora, mais do que ser somente uma pessoa capaz de guiar, capaz de orientar, capaz de proibir, capaz de entregar rebanhos, capaz de analisar as intenções do coração, capaz de interceder, capaz de nos selar e capaz de se entristecer, o Espírito Santo é uma pessoa, conforme eu disse, divina. O Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa e é Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Aí volta lá para Atos capítulo 5, verso 3. Atos capítulo 5, verso 3, vai dizer, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdades? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebeu que no versículo 3, Pedro disse para Ananias que Ananias mentiu contra o Espírito Santo, mentiu ao Espírito Santo. E no verso 4, ele disse que Ananias mentiu não aos homens, mas a Deus. Por que ele fez isso? Porque o Espírito Santo é Deus. Então ele pode falar, mentiste ao Espírito Santo. Depois dizer, você mentiu a Deus. Dá no mesmo, porque o Espírito Santo é Deus. Agora, não só isso, o Espírito Santo é tão Deus, não é um Deus menor, não é um quase Deus. O Espírito Santo é totalmente Deus, é a plenitude também de Deus. Estava com Deus na criação. Os três são um, não são três deuses, os três são um. Estava com Deus na criação. Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1, é o primeiro livro da Bíblia, né? Primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. No princípio,
criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, já na criação, quando Deus começou a criar todas as coisas, o Espírito Santo já estava com Deus, assim como Jesus Cristo, que está dito lá em João, capítulo 1, que Jesus também estava, era o Verbo, que também estava na criação. Então, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, são todos um, separados em pessoas distintas, mas eterno. Deus é eterno e o Espírito Santo, por ser Deus, é eterno e havia existido desde sempre, junto com Deus. E não só isso, o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, além de ser Deus, e como sendo Deus, sendo eterno, ele também vai ter todos os atributos divinos. Cada um dos atributos. Quando você pensa assim, o que é Deus? Aí a pessoa fala, não, Deus é um ser onisciente. Então, o Espírito Santo é um ser, é um indivíduo, é uma pessoa também onisciente. E aí eu convido os irmãos a irem lá em 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele é onisciente, ele tem todos os atributos, ele penetra todas as coisas, inclusive as maiores profundezas de Deus. Então ele é onipresente. Onisciente. Mas ele também é onipresente, que são os atributos de Deus. O que é ser onisciente? É saber todas as coisas. O que é ser onipresente? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então vamos lá em Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6, no meio da sua Bíblia. Eu estou dizendo, olha, o Espírito Santo é Deus, então ele é onisciente, já percebemos isso, e agora também ele é onipresente. Salmo 139, verso 6 vai dizer: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Ou seja, o Espírito Santo é onipresente, está em todo lugar. E esse versículo particularmente é especial, porque as pessoas dizem assim: não, o inferno é a ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Mas não, o Espírito Santo está lá no inferno. Está lá no inferno, porque o inferno não é a ausência de Deus. Não existe um único canto de qualquer lugar onde Deus esteja ausente. O inferno é a manifestação da ira de Deus. E é isso mesmo, tá? É a punição dos nossos pecados através da manifestação da ira de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, se você pudesse fugir para o inferno, lá encontraria o Espírito Santo. Conforme o salmista diz, não tem para onde fugir, o Espírito Santo é onipresente, mas ele é onisciente, ele é onipresente e naturalmente ele é o que também? Onipotente, porque ele tem todos os atributos divinos. E nós vamos então a 1 Coríntios, você já estava, né? Capítulo 12. Devia ter mantido a ordem, né? Para facilitar. Capítulo 12, verso 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele opera todas as coisas. Aqui falando sobre distribuição de dons,
mas a gente já viu que ele está na criação, já viu que ele está em todo lugar, já viu que ele sabe todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder para fazer o que quiser, conforme Deus. E aí tem muitos outros textos que dá para falar sobre isso, mas eu não vou ler. Então, para a gente entender que o Espírito Santo é uma pessoa que tem funções e atributos pessoais de uma pessoa, mas é também Deus. Ah, mas eu consigo entender isso. E tem gente que tem dificuldade de entender isso em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também é uma pessoa, só que Jesus Cristo era 100% homem, 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. E o Espírito Santo tem algumas funções as quais nós precisamos entender. E dentre elas, a primeira que eu vou elencar aqui para os irmãos é que o Espírito Santo é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então João capítulo 16 foi o texto que eu li do início. João capítulo 16 verso 8, aí já deixa o 16 aí aberto. João capítulo 16 verso 8 vai dizer: e quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, né, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem é que faz esse trabalho de convencimento? É o Espírito Santo. Não está na minha habilidade, não está no meu método, porque às vezes você vai fazer um evangelismo, aí você está mal naquele dia, falou uma coisa meio errada, e as pessoas pensam assim: poxa, você falou errado, tem que falar assim, tem que falar assado, se você fizer desse outro jeito vai funcionar melhor. Ou quando eu estou pregando aqui, poxa, se você pregar daquele outro jeito e tiver aquela musiquinha no fundo, ou qualquer outra coisa, vai ter um efeito melhor. Irmãos, eu não preciso disso, porque quem convence não sou eu. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aqui ele vai dizer do pecado porque não creem em mim. Então toda vez que o Espírito Santo mostra alguma coisa para nós na Bíblia, por exemplo, sei lá, não vou dar exemplo, mas mostra alguma coisa na Bíblia e a gente não crê no que está escrito, é um pecado. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais, é a justiça de Deus. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, que foi o julgamento do Satanás, depois de Jesus, enfim. Tudo isso é o pecado, a justiça e o juízo. Mas continuando aí, né, em João 16, versos 14 e 15, uma outra função. Então ele está convencendo, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem que é pecador, mas é também anunciar a Jesus Cristo. Então João 16, verso 14... vai dizer: ele me glorificará, Jesus falando, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, o trabalho de anunciar é do Espírito Santo. Então preste atenção, é o Espírito Santo quem prega, é o Espírito Santo quem anuncia, e é o Espírito Santo quem convence. A nós cabe o quê? Dar ouvidos e dar função, ou seja, me colocar à disposição do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa assim: poxa, eu queria crescer mais, eu queria fazer mais coisas. Se você é servo de Deus, se você tem o Espírito Santo, toda a sua vida está vinculada com a sua ação do Espírito Santo. Toda, tem um pouco do que Jó falou: se eu pecar, ai de mim. Mas não é só de pecado, é de estar disponível, porque por isso que o Espírito Santo capacita, é por isso que eu acredito no louvor conforme a gente está treinando, eu acredito nas crianças, acredito nos adultos que resolvem treinar, acredito em todo mundo, porque essa capacidade não é nossa, ela é do Espírito Santo, mas os irmãos precisam se colocar à disposição, precisam treinar, precisam aprender, e o Espírito Santo vai dar a capacitação para nós. Amém. Que mais é a ação do Espírito Santo e não nossa? Nos fazer entender as Escrituras e nos fazer lembrar. Então ele não só nos faz entender as Escrituras,
mas nos faz lembrar as Escrituras. Então você está em João 16, volta um pouquinho para o 14. João 14, 26, vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então toda a palavra de Deus aqui, tudo que a gente lê, quem nos faz lembrar é o Espírito Santo. Então quanto mais eu me coloco à disposição do Espírito Santo, quanto mais eu saio para pregar, quanto mais eu tento ensinar os meus filhos, quanto mais eu faço qualquer coisa, maior é a ação do Espírito Santo na minha vida. E a gente lê e já aprendeu que existe um conflito entre a carne e o Espírito. Quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, mais ele vai agir. Quanto mais ele age, mais a gente lembra, mais a gente entende, mais a gente conhece, mais a gente ganha almas, porque aquele que ganha almas é sábio. Então é uma série de consequências e efeito em cascata que acontece à medida que a gente vai se colocando à disposição do Espírito Santo. Por isso é importante entender que esse que está dentro de nós, que é Deus, irmãos. Nós aceitamos a Jesus Cristo e Deus, que naquela sua maravilhosa graça se fez homem, se fez carne, morreu na cruz, pagou o preço, sacrificou, morreu lá, depois foi para o inferno, ressuscitou e passou a morar dentro de nós, irmãos. É Deus dentro de você, dentro de mim. E Jesus orou, ele disse: olha, eu e o Pai somos um. E depois ele orou e pediu ao Pai que nós fôssemos um com eles também. Então quando eu recebo o Espírito Santo, nós nos tornamos um com Deus. Amém. Então quando a gente se coloca à disposição, nada, para Deus não há impossíveis, tá? Então nós temos sim que nos colocar à disposição, nós temos sim que estar dispostos a fazer a obra de Deus. E aí, eu recebi o Espírito Santo, né? Esse ato de receber, existe uma série de funções nisso também, nós vamos entender isso. Então João capítulo 3, verso 7, já disse, né? O Espírito Santo é que nos faz, que nos ensina, que nos faz entender e que nos faz lembrar. Isso é muito importante, tá? E aí, João capítulo 3, verso 7, Jesus está respondendo aqui a Nicodemos, né? Nicodemos é um entendido, uma pessoa que conhece a lei, um mestre da lei, né? Pelo menos, né? E não conseguia entender as palavras de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo disse para ele por que ele não conseguia entender. Ele disse no verso 7: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então ele está dizendo, olha só, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí o verso 8: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Quando eu aceito a Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. E aqui Jesus disse, olha Nicodemos, você é mestre, você deveria saber de tudo, deveria estar ensinando, fazendo as coisas, mas o vento sopra para qualquer lado e você não sabe para onde ele vai. Assim é a vida daquele que é nascido do Espírito. Então nós que nascemos do Espírito devemos ser assim, ou seja, ser conduzido pelo Espírito. Eu vou para lá, vou para cá, vou seguir aqui, tá? Muito bem. Que mais o Espírito Santo faz no ato? Tudo isso é no ato. Eu aceitei a Jesus, naquele momento ele nos faz nascer de novo. Que mais ele faz? Ele nos batiza em um único corpo e espírito. Um único corpo e espírito na hora, no ato que eu aceito a Jesus Cristo. Então 1 Coríntios 12, volta lá. Vamos aí, 1 Coríntios 12, verso 13, vai dizer: pois todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então eu fui batizado no mesmo Espírito Santo que cada um dos irmãos que aceitam a Jesus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito.
Muito bem, então, quando eu aceito Jesus, no ato da minha conversão, Ele me faz nascer de novo e me une a esse corpo de Cristo e me une a esse único Espírito. Ah, mas o fulano é super poderoso e vou... Por isso que Jesus falou, olha, no final vão dizer, o Messias está ali, está aqui, não vão para lá. Não fica indo a todo lugar, porque se é de Deus, o mesmo Espírito Santo que está agindo em um lugar, pode agir no outro lugar, porque eu não sou maior do que ninguém, nem ninguém é maior do que eu em Cristo Jesus. Eu posso ter funções diferentes, mas ninguém é maior do que ninguém, porque somos todos batizados em um único corpo, em um único Espírito. Que mais? Ele nos capacita a clamar a Jesus como Senhor. Ele nos capacita a clamar a Jesus como Senhor. Então você está em 1 Coríntios 12, valeu o verso 3. O verso 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus... Pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, eu falo, Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me capacita a falar isso. Do meu racional, se dependesse de mim, do meu intelecto, eu não compreenderia. Mas quando eu criei, o Espírito Santo me capacitou e me permite declarar com todas as letras que Jesus Cristo é o Senhor. Que mais tudo isso num ato só. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando alguém está pregando a palavra de Deus, manifesta a capacitação de crer ou não crer, a fé. E quando eu digo assim, não, eu creio, aí tudo isso acontece. Você é batizado em um único corpo, em um espírito, nasce de novo e está apto, plenamente capacitado a dizer, Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que às vezes, quando a gente faz evangelismo, por isso é importante fazer evangelismo, que a gente entende a aplicação das coisas. Quando a gente faz evangelismo, tem gente que vai, concorda, tá tudo certo, no final, quando fala assim, poxa, vamos orar, você entregar, ele não consegue, ele não faz, porque de fato ele não recebeu o Espírito Santo ainda. Quando, às vezes, a pessoa é salva ali, naquele momento, você vê que ela não tem vergonha nenhuma, ela ora, ela faz o que tem que fazer, na hora, você percebe a transformação do intelecto da pessoa, na hora, instantâneo. É a capacitação de confessar a Jesus Cristo como Senhor. Sara, vira para frente. Sara, vira para frente. É a capacitação de confessar a Jesus Cristo como Senhor, dado, entregue pelo Espírito Santo. E o que mais ele faz? É o Espírito Santo. Então eu disse, olha, quando você aceita Jesus Cristo, Deus passa a habitar dentro de você, tá? E aí o que ele faz para isso poder acontecer? Ele transforma o nosso corpo em templo do Espírito Santo. E aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, eu e vocês não somos nossos, não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. Então, antes, no Velho Testamento, o templo estava lá, parado. Quem queria pedir perdão, quem queria expiar os seus pecados, quem queria qualquer coisa relacionada a Deus, tinha que se locomover até o templo. Agora não existe mais isso, o véu rasgou e aquele santo dos santos que estava atrás do véu, que era permitido apenas para o sumo sacerdote, se expandiu, entrou em cada um daqueles que creem. Cada um de nós, andando na rua, somos o templo do Senhor. Andando, caminhando, pensando, falando, conversando sobre futebol, é a ação de Deus nesse mundo, tá? Por isso, nessa luta entre a carne e o espírito, fortaleça o seu espírito. Então Deus, o Espírito Santo também transforma o nosso corpo no templo do Senhor. Nosso corpo é o mesmo, mas ele vai lá dar uma arrumada, prepara lá para poder entrar. Não sei como é que é isso aqui, graças a Deus também que não sei. E depois, aí então já estou salvo.
Isso tudo é no ato. Eu aceitei a Jesus, tudo isso acontece ao mesmo tempo, instantâneo. Ele me batiza no único corpo, ele vem morar dentro de mim, me faz nascer de novo, prepara-me como um templo, tudo isso é o mesmo instante, é instantâneo. Aceitei a Jesus instantâneo, me capacita a confessar a Jesus, maravilha. Mas e depois, hoje, eu já aceitei a Jesus há 19 anos atrás, tá? E agora? Como é que é a ação do Espírito Santo agora em mim? Depois que eu aceito Jesus, a sua função na vida do salvo depois de salvá-lo. A primeira e mais importante é de nos manter permanecidos para sempre. Então vamos lá, João 14. O que isso quer dizer? Vamos ler o texto que é mais fácil. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então a Bíblia promete uma vida eterna. Quando eu recebo o Espírito Santo, quando que ele sai de mim? Nunca. Está escrito aí: rogarei ao Consolador para que fique convosco para sempre. E o pessoal ainda acredita que você pode perder a salvação. Ele está falando, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, vai fazer você nascer de novo. Tudo isso vai te transformar num único corpo, num único Espírito, vai preparar você para ser templo do Espírito Santo, e aí vai se organizar lá para ficar dentro de você para sempre. De repente você pecou, ele, opa, tchau, vou embora. E aí você tem que aceitar tudo de novo, nascer de novo. Tudo isso é ridículo, tá? Com todo respeito, é ridículo, tá? O Espírito Santo, ele permanece em nós para sempre. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele garante a nossa salvação. Que mais ele continua a fazer? A nos ensinar. 1 João capítulo 2, 27. 1 João capítulo 2, verso 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Claro, né? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, nenhum de nós tem qualquer necessidade de que eu ou qualquer outra pessoa vos ensine. É isso que está escrito aqui, não é isso? Sim. Claro, eu tenho que... qual é a função do pastor? É fornecer alimento, é proteger dos males, mas ensinar a palavra de Deus... Existe essa função? Existe, irmão. Tem gente mais preparada para isso. Estou discutindo isso. Mas qualquer um pode aprender, porque o mesmo Espírito está em mim, está em vocês. Amém. Que mais ele faz conosco, nós que estamos salvos? Irmãos, isso é muito importante entender. Eu não sei se os irmãos têm a plena convicção e entendimento de como funciona o Espírito Santo, tá? Na nossa vida. Então é importante entender. Ele nos habilita a frutificar. Então, não é o seu esforço que vai fazer você frutificar. É a ação do Espírito Santo também. Então, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Então, ele vai dizer, olha, o fruto do Espírito é... Então, o fruto é de quem, irmãos? O fruto é meu? Não, o fruto é do Espírito. Aí sim, qual é o fruto do Espírito? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, estão habilitados a frutificar amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Espírito Santo nos capacita, nos habilita a frutificar. E mais, se você pular lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer que o Espírito... Vamos lá. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então o Espírito Santo, ele nos santifica. Ele nos santifica. E é óbvio isso, porque ele é o Espírito Santo.
Ele vai nos santificar mesmo. O que mais ele faz? Ele distribui dons e habilidades. Por isso eu disse, olha, se coloca à disposição que vai dar certo, nós vamos conseguir fazer as coisas que temos proposto. E aí 1 Coríntios capítulo 12, volta lá, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Presta atenção, ó. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Para o próprio Deus, para a igreja de Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, não é outro Espírito, é o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Enfim. Só até aqui. Qual é a resposta, então, que nós devemos dar ao Espírito Santo? Então eu já entendi que ele nos santifica, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos habilita a frutificar. Qual é a resposta esperada de nós diante dessas convicções? A primeira delas é o texto que eu li lá antes, né? É não entristecer o Espírito Santo. Né? É um ato de gratidão que a gente tem para com o Senhor. Isso está lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Eu já li esse versículo, eu vou ler de novo, e agora eu vou ler até o 32, para a gente entender o que é que entristece o Espírito Santo, de forma mais específica. Ele vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, toda ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Não quer dizer que não vão estar dentro de nós, mas que é para nós as retirarmos. Antes, como que a gente faz isso? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a primeira resposta que a gente dá é não entristecer o Espírito Santo. Amém. E a segunda é isso que a gente faz, irmãos. Graças a Deus a nossa igreja cada dia mais faz isso. É estar na companhia dos irmãos. Atos capítulo 4, verso 31. Estar na companhia dos irmãos é uma resposta que a gente deve dar ao Espírito Santo. Tá? Diz, verso 31, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. A alma aqui, né? Eu já disse que eu acho que é intelecto, né? Mas enfim, depois a gente aprofunda nisso. Em conhecimento, entendimento deles era e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Irmãos, estar na companhia dos irmãos é a melhor forma de alimentar o Espírito Santo, tá? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, de alguma maneira, sendo você salvo ou não salvo, você se influencia pela sociedade ao seu redor. Então, se eu vou estar no meio de não crentes que blasfemam, que profanam a palavra de Deus, a tendência é que aquilo me influencie, tá? Agora, no entanto, se eu estou no meio dos irmãos e que nós estamos aqui orando, o Espírito Santo, como diz aqui, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, esses irmãos frutificaram, cresceram ao ponto de considerarem que nenhuma das coisas eram deles. Eles compartilhavam tudo uns com os outros, um ajudava o outro. É assim que tem que ser a igreja, tá? Não estou dizendo que é para a gente entregar tudo, não, mas a gente tem que se ajudar, a gente tem que estar unido, a gente tem que se esforçar para ajudar o outro, se esforçar para tentar, junto, nós crescermos, não só como igreja, mas como pessoas, como famílias, um ajudando o outro. E isso é frutificar no Espírito Santo também, porque
diante dos irmãos, um outro irmão vai ter mais vergonha de falar besteira, de falar um palavrão, ou de fazer qualquer outro pecado. Isso vai se a gente cometer um pecado por dia, um só, são 365 pecados por ano. Um pecado por dia. Quem aqui acha que comete mais de um pecado por dia? Levanta a mão. Pois é a conta infinita. Uma PG infinita lá, de quantos pecados a gente comete, sendo salvo, irmãos. Não tem condições de nós não pecarmos. Então, o melhor é estar na companhia dos irmãos e estarmos nos alimentando uns com os outros, através da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que se comunicar uns com os outros, falando de que maneira, irmãos? Com salmos, com cânticos, é assim mesmo. E por isso essa é uma mensagem, parece talvez dura, não sei, mas é muito alegre para mim, porque eu vejo isso nessa igreja. Eu vejo os irmãos, quando os irmãos mandam mensagem, olha, nós estamos ensaiando, nós estamos estudando com as crianças, nós estamos fazendo, tudo isso me alegra, porque o nosso pensamento está na obra do Senhor. Mesmo que a gente tenha outras coisas para fazer, irmão, você não precisa abrir mão de nada que você faz na sua vida. Nada. Mas se esforcem em ajudar uns aos outros e trabalharmos para a obra de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje a respeito do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra.